Aula passada, então, a gente corrigiu a avaliação de hidrostática, certo? E aí, tínhamos começado a corrigir a de termometria. Nós terminamos de corrigir a de termometria, não? Me ajudem. Corrigimos? Não, corrigimos. A prova Acho nós que terminamos? Quem quer falar? Laura? a prova, sim. A gente terminou de A corrigir. prova? Isso. E a lista de termometria, não? Ah, não, na verdade, eu acho que eu estava Não, explicando, né? eu acho que é isso. Tá, deixa eu pegar aqui, então. Na verdade, você deu uma parte do conteúdo, daí você estava explicando a outra parte. A gente já fez uma lista, né? Eu não sei se é essa lista que tu tá falando ou se é outra. Aham, já chegamos lá. Termometria, deixa eu abrir aqui. E deixa eu fechar um pouco de coisa, que tem muita coisa aberta. Termometria e condução. Tá. Tá, então, a última aula que foi sábado, né, na verdade, né, o sábado letivo, a gente corrigiu a prova, e aí eu comecei a explicar sobre termologia, termometria, né? Tá compartilhando aí? Já vai. Sim. Certo. Participaram do sábado, todo mundo? Se não participaram, logo eu vou colocar a aula gravada, eu ainda não coloquei, eu acho, né? Acho que eu ainda não atualizei o diário de vocês, mas aí a aula de sábado eu vou disponibilizar lá também, a gravação, então se não acompanharam, se não tiveram presente no sábado, vocês podem assistir lá a gravação, tá? Então, nós discutimos sobre a termologia, que estuda a temperatura, e dentro da termologia nós iniciamos falando da termometria, que é medir a temperatura, certo? Então, a temperatura ela é definida como sendo o grau de agitação térmica das partículas, então a temperatura está relacionada com a energia cinética das partículas. Lembram que a energia cinética, sempre que há movimento, existe uma energia associada a esse movimento, que é a energia cinética. A temperatura está relacionada com a energia cinética das partículas que compõem todos os objetos. Ok? Deixa eu receber alguém que está entrando. O prof, então aquela energia estática que a gente, tipo, mexe o balão na cabeça da gente, é tipo isso? Energia estática? Eu não sei se é isso, eu não me lembro o nome. Energia cinética. Ah, é Vocês, cinética? lá no Ah, primeiro ano tá. a gente vê, vocês devem ter visto, né, energia mecânica, e aí a energia mecânica, ela é composta da energia potencial e energia cinética. Energia potencial é a energia que você pode usar, lembra da energia potencial gravitacional? Então, quando você sobe numa certa altura, você armazena essa energia, que é a energia potencial, e aí quando há movimento, é a energia cinética, que está relacionada com a velocidade. Certo, Isabelle? Prof, eu vou ter que sair daqui a pouco, eu tenho uma consulta e depois eu posso te mandar o atestado? Sim, claro, Então tá bom. sem problema. Depois eu coloco a aula gravada lá também, daí você assiste. Beleza, obrigada. Tá, então, quem que tinha perguntado? O Kleber, né? A energia cinética, ela está relacionada com o movimento. Sempre que há esse movimento, há essa energia, tá? Então, a temperatura está relacionada com essa energia de movimento das partículas dentro de cada corpo, ok? E aí foi isso que nós discutimos no sábado, né? Então, uma definição importante é o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Quando a gente coloca dois objetos de temperatura diferente em contato, vai haver uma troca de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois atinjam a mesma temperatura, tá? E aí, a partir dessa definição, se eu tiver três objetos, e aí eu sei que o corpo A está em equilíbrio com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio com o corpo C. Então, eu posso dizer que o corpo A e o corpo C também estão em equilíbrio térmico entre si,
ok? Então, a partir dessa definição de equilíbrio térmico, a gente pode construir um equipamento para medir temperatura. Então, a temperatura, como ela está relacionada com a agitação das partículas, a gente vai medir ela indiretamente através de outras grandezas, como pressão, volume, etc. Então, nós utilizamos os termômetros para medir temperatura, né? Oi, alguém chamou? Professora, a última Oi? aula com o conteúdo, tipo, foi aquela que tá lá no Siga ou não? Não. A de sábado eu ainda não coloquei, né? Ah, tá, é que eu não participei, então eu tô perdido. Tá. Deixa eu aumentar o volume também, acho que... eu não coloquei lá, tá? Daí eu vou fazer um resumão aqui hoje, e aí vocês assistam lá a aula, tá? Beleza. Eu estava em conselho a semana inteira, né? Daí eu não conseguia atualizar o diário, mas hoje eu comecei, só que são várias turmas, então entre hoje e amanhã provavelmente eu consiga atualizar e colocar as aulas lá, tudo lá, ok? Tá, então o termômetro é um equipamento usado para medir temperatura, né? E aí, dentro desse termômetro, tem alguma substância que variam as suas características quando a gente varia a temperatura. Então, a gente vai ver daqui a pouco, né, nos assuntos em seguida, que quando a gente aumenta a temperatura de um objeto, todas as dimensões desse objeto aumentam também, né? Ele dilata. Então, isso acontece com o termômetro também. Dentro do termômetro, tem um líquido, geralmente é mercúrio ou álcool, né? Aqueles de lembrancinha das cidades é álcool, que é mais barato. E aí, quando aumenta a temperatura, esse líquido aumenta a leitura aqui, porque ele dilata, né? Tá, mas como é que eu relaciono cada centímetro a cada grau, por exemplo, né? Ou como é que eu sei o quanto que aumentou em temperatura cada centímetro? Para isso que existem as escalas termométricas, tá? Então, em uso atualmente, nós temos as 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e aí nós vimos como relacionar as 3 escalas, né? Isso aqui nós vimos tudo, né, gente? Então, a escala Sim. Celsius, ela adota como ponto fixo o ponto de fusão da água, ou seja, 0 graus Celsius, como um ponto fixo, e o segundo ponto fixo, 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição. A escala Celsius, ela é uma escala centígrada, ou seja, ela é dividida em 100 partes, e aí nós representamos elas com uma temperatura na escala Celsius, com o número, a bolinha do grau e o C maiúsculo. E aí, isso daqui são 20 graus Celsius, ok? A escala Fahrenheit é uma outra escala que é usada nos Estados Unidos, nos países europeus, e a comparação com a escala Celsius, a temperatura de fusão na escala Fahrenheit equivale a 32 graus Fahrenheit, e a temperatura de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. E essa escala, outra diferença com a escala Celsius, é que ela é dividida em 180 partes, não em 100 partes, como era a escala Celsius, ok? Uma temperatura na escala Celsius também a gente vai representar com o valor, a bolinha do grau e o F maiúsculo, então a gente vai ler isso daqui como sendo 40 graus Fahrenheit. E aí, nós temos a escala Kelvin, que na verdade é uma escala de laboratório, não existe nenhum país que use ela. Ela é definida como sendo a temperatura no SI, a unidade de temperatura do SI é o Kelvin, e ela é conhecida como escala absoluta, né? Por que ela é a escala absoluta? Porque é ela que tem o zero absoluto, né? A gente sabe que não existe um limite superior para a temperatura, mas existe um limite inferior para a temperatura. Então, lembram que eu falei que a temperatura está relacionada com a agitação térmica das partículas, com o movimento das partículas. Sempre que há uma partícula viva, vai haver movimento. Então, foi deduzido teoricamente, e aí chegou a um valor de menor temperatura que um corpo poderia chegar, que uma partícula poderia chegar, e essa menor temperatura equivale ao zero Kelvin, ao zero absoluto na escala Kelvin, que na escala Celsius equivale a menos 273 graus Celsius. Então, essa é a temperatura mínima que um corpo pode chegar. Então, por isso que a gente não consegue, é impossível chegar no zero absoluto.
Porque chegar no zero absoluto significa tirar toda a energia da partícula. E aí, fazendo isso, a partícula vai estar morta, né? Ok? Então, a escala Kelvin, ela é a escala absoluta, ela tem o zero absoluto, ou seja, ela não tem nada, nenhum valor negativo nessa escala, por isso que ela é absoluta, tudo é positivo. E a gente representa uma temperatura na escala Kelvin como sendo o valor e o K maiúsculo. Não tem a bolinha do grau, porque não é uma escala graduada, é uma escala absoluta, ok? Então, isso daqui são 300 Kelvin, certo? E aí, nós vimos como relacionar as três escalas, que é o mais importante, tá? Então, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. O ponto de fusão da escala Celsius equivale a 0, na escala Fahrenheit 32, na escala Kelvin 273. O ponto de ebulição da água na escala Celsius equivale a 100, na Fahrenheit 212, na Kelvin 373. E são esses pontos que a gente vai usar para construir uma relação entre as três escalas, tá? Como é que a gente faz? A gente pega uma temperatura qualquer aqui no meio na escala Celsius, uma temperatura qualquer aqui no meio na escala Fahrenheit, uma temperatura qualquer na escala Kelvin. E a gente vai construir essa relação por comparação. Então, essa distância aqui sobre essa distância aqui vai ser igual a essa distância sobre essa, que é igual a esta sobre essa também, ok? O que é essa distância aqui? É Tc menos zero, é essa temperatura em Celsius menos zero. Então, tá aqui, temperatura em Celsius menos zero sobre essa distância aqui, que é 100 menos zero. 100 menos zero. Igual a essa distância aqui, que vai ser Tf menos 32, dividido por essa distância aqui, que é 212 menos 32. Vai ser igual também a essa distância aqui, que é a temperatura em Kelvin menos 273, dividido por essa distância aqui, que é 373 menos 273, ok? Isso aqui nós tínhamos feito já também, né? Sim? Só para eu saber se eu preciso ir mais devagar ou não. Sim. Sim. Ok. Tá. Então, aqui agora só resolvendo, né? Tc menos zero fica Tc, 100 menos zero, 100. Tf menos 32 continua, 212 menos 32 fica 180. Tk menos 273 continua, 373 menos 273 fica 100. Para simplificar, a gente divide os denominadores tudo por 20. Só os denominadores que a gente vai dividir, tá? A parte de cima aqui, os numeradores a gente não divide porque tem soma aqui, daí ficaria uma fração, né? A gente divide só os denominadores, tá? Então, 100 dividido por 20 fica 5 aqui embaixo, 180 por 20 fica 9, e 100 por 20 fica 5 também. E aí, a gente consegue escrever uma relação entre as três escalas, Tc menos, sobre 5, igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 203 sobre 5. Lembrando que a gente só usa essas escalas aos pares, não, a gente não vai usar as três ao mesmo tempo, tá? Só de duas, e se eu quiser usar Fahrenheit, a gente vai usar essas duas. Se eu quiser fazer a relação entre Celsius e Kelvin, eu vou usar a primeira e a última. E se eu quiser fazer entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, eu uso as duas últimas, ok? Então, resumindo, nós temos aí a relação entre Celsius e Fahrenheit, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Então, não é uma relação linear, não é só fazer uma regra de x, né? É só uma regra de 3. Ela tem que seguir essa equação aqui para a gente fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit. Celsius e Kelvin, então, a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273, então, se eu quero passar de Kelvin para Celsius, é só diminuir 273, se eu quero passar de Celsius para Kelvin, soma 273. E aí, a relação entre Kelvin e Fahrenheit, temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Cansei. E aí, tinha um exemplo, né? Fizemos esse exemplo. Sim.
Ok. E aí, eu deixei exercício? Você disse que ia mandar, mas você não postou nada. Ah, cabeçuda. Certo, eu ainda não consegui mandar, né? Então tá. Vocês querem que eu refaça esse exemplo aqui, quem não estava no sábado ou não? Opa. Sim. Eu acho que seria bom. Tá. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Sob pressão atmosférica normal, um termômetro graduado na escala Celsius e outro graduado numa escala termométrica arbitrária A se relacionam segundo o gráfico. Qual a indicação da temperatura de fusão da água na escala A? Tá, então, quando a gente fala em escala termométrica, escala de temperatura, a gente sempre vai comparar uma escala com outra ou uma escala com qualquer outra coisa, tá? Pode ser volume, pressão, comprimento, qualquer outra coisa, mas a gente sempre vai construir uma relação entre os dois, assim como a gente fez aqui para Celsius e Fahrenheit, tá? Então, em uma coluna você coloca uma grandeza ou uma escala, na outra coluna você coloca outra grandeza ou outra escala. Tá? Então, aqui nós temos a escala Celsius e uma outra escala qualquer que a gente não conhece, A. Então, eu vou colocar numa coluna a escala Celsius, na outra coluna a escala A, tá? Esse gráfico tá aqui para nos dizer como que essas duas escalas se correspondem. Então, aqui nós temos a escala Celsius no eixo Y e no eixo X a escala A. Então, quando for 40 graus Celsius, na escala A vai ser... Quanto? 0. 0, muito bem. E quando for 90 graus Celsius, vai ser 100 graus A, ok? E é isso que a gente vai usar para construir essa relação. Dá para enxergar bem ali como é que tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ai, meu mouse tá tremendo. Meu mouse tá com Parkinson. Lá. Ou a pecinha da frente. Dá para enxergar bem agora? Sim. Tá. Então, lá pelo gráfico a gente tira, ó. Aqui tá a escala Celsius, aqui tá a escala A. Quando é 40 na escala Celsius, é 0 na escala A. E quando é 90 na escala Celsius, é 100 na escala A. Ok? Isso entenderam? Como tirar esses dados ali do gráfico, vocês entenderam? Ó, quando é 40 na escala Celsius, é 0 na escala A. Então, constrói lá na relação também. 40 na escala Celsius, 0 na escala A. E quando é 90 na escala Celsius, é 100 na escala A. Então, coloca lá. Quando é 90 na escala Celsius, 100 na escala A. Aí a gente pega uma temperatura qualquer em Celsius aqui no meio, uma temperatura qualquer em A aqui no meio. E aí a gente vai comparar as duas distâncias aqui, dessa escala com essa escala e essa daqui com essa daqui, tá? Então, essa distância sobre essa vai ser igual a esta sobre essa. O que é essa distância aqui? C menos 40. Então, eu vou escrever aqui, ó, C menos 40. Sobre essa distância maior, que é 90 menos 40. Ok? Igual a essa distância aqui, que vai ser A menos 0, sobre essa maior, que é 100 menos 0. Então, aqui sobra C menos 40 sobre 90 menos 40 dá 50. Então, sobra sobre 50. Igual A menos 0, A, 100 menos 0, 100. Para simplificar, como a gente fez lá em Celsius e Fahrenheit, a gente pode dividir os denominadores aqui embaixo por 50. Então, dividindo tudo por 50, os denominadores, né? Aqui desse lado vai sobrar C menos 40 sobre 1, então não precisa pôr, igual a A sobre 100 por 50 dá 2. Então, A sobre 2. Essa equação aqui é chamada de função termométrica, relação termométrica, equação termométrica. Ok? Então, se o problema pede, escreva a relação termométrica, é uma equação que relaciona as duas grandezas que você está analisando, as duas escalas que você está analisando, tá? Então, isso daqui é a relação termométrica.
Se o problema pedir escreva, você só vai chegar nessa relação. Aí, como ele está pedindo para calcular, ó, ele quer saber qual é a temperatura. Eita, agora ficou muito grande. Qual é a temperatura de fusão na escala A? Então, você vai pegar aquela equação e no lugar da temperatura em Celsius, você vai substituir o valor que é 0 graus Celsius. Ok? A temperatura de fusão da água é 0 graus. Querem que aumente? Então, no lugar do C, a gente vai colocar o 0 e vamos encontrar quanto que vale o A. Então, aqui no C é 0, vai ficar 0 menos 40 igual a A sobre 2. Esse 2 que está dividindo vai passar para lá multiplicando. Então, vai ficar menos 40 vezes 2, então A equivale a menos 80 graus A. Ou seja, o 0 graus Celsius equivale a menos 80 na escala A. Ok? Entenderam o exemplo? Sim. Sim, tranquilo? Então tá, depois eu vou deixar os exercícios então para vocês fazerem dessa parte e aí vai valer nota também, tá? Já vai ser um ponto para esse trimestre. E aí, no outro sábado anterior, tem alguma pergunta desse assunto? Não? Nada? Acho que não, prof. Parece simples demais, prof. Tá até estranho. Por isso que eu passo os exercícios, né? Pra gente ver se é simples mesmo, né? Se entenderam mesmo. Só que daí, como eu não deixei lá, eu não quero ficar muito tempo nos exercícios. Então, eu vou primeiro corrigir aquele de condução, que ficou num sábado letivo lá também, que foi uma aula síncrona, assíncrona. E aí, depois a gente vê os exercícios dessa parte, ok? Então, tá. Deixa eu compartilhar aqui da condução. Esse daqui já terminou, né? Os exercícios sobre a lista sobre essa parte de condução, já? Sim. Acho que já. Tá, então no sábado, o penúltimo sábado letivo que foi assíncrono, né? Eu deixei lá no SIG, então, uma aula sobre transmissão do calor e uma lista lá de 5 perguntinhas, bem facinho, sobre o assunto, né? Então, eu vou fazer um resumão aqui e a gente corrige a lista, porque já faz muito tempo, né? Então, tá. Então, transmissão de energia térmica, que na verdade é o calor. Então, tem aqui uma figurinha que mostra um pouco da transmissão do calor, né? E aí, primeiro a gente tem que definir o que é calor. Será que o calor é o que a gente não está sentindo ultimamente? Será que calor é o contrário do frio? No nosso dia a dia, no nosso senso comum, a gente está acostumado... Oi? Alguém chamou? Oi? Acho que não, prof. Tá. A gente está acostumado a dizer que calor é quando está muito quente, né? Quando a temperatura está muito elevada. Lá no verão, quando a gente diz, que calor, né? Mas não é isso. Na verdade, o calor na física é diferente. Então, vamos pensar de novo na situação do equilíbrio térmico. Eu pego 2 objetos de temperatura diferente e coloco os 2 em contato. O que vai acontecer? Vai acontecer uma troca de energia do corpo mais quente, de maior temperatura, para o corpo mais frio, de menor temperatura. Essa troca vai acontecer até que os 2 atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que os 2 atinjam a mesma temperatura. Esse fluxo de energia, essa troca de energia é o que a gente chama de calor. Então, calor é troca de energia. Quando acaba essa troca de energia, acaba o calor. Tá? Então, somente enquanto há diferença de temperatura entre os 2 objetos é que existe calor. Quando os 2 atingem o equilíbrio térmico, acaba o calor, certo? Então, calor é energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Quando a temperatura se iguala, o fluxo de calor acaba e não existe mais calor, ok? Então, não é correto dizer que um corpo possui calor, tá? Dizer que um corpo possui calor é errado. O corpo possui temperatura.
A temperatura não se transfere, o que se transfere é o calor. E aí, transferindo calor, vai haver variação na temperatura do corpo. Mas um corpo não possui calor, ok? Só existe calor enquanto há troca de energia, enquanto há diferença de temperatura entre os dois objetos. Esse calor, ele sempre se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio. E ele se propaga espontaneamente, ok? Tudo bem até aí? Tá, então o calor ele pode se propagar em meios sólidos, em meios líquidos, gases e até mesmo no vácuo, né? E aí, dependendo de como é essa propagação, nós temos os tipos diferentes de transmissão do calor, tá? Então, nós podemos ter 3 tipos de transmissão do calor. A condução, que acontece principalmente em sólidos, a convecção, que acontece nos fluidos, então líquidos e gases, e irradiação, que é quando não há necessidade de material. Então, aqui, no 1, nós temos convecção, a água dentro da chaleira lá esquenta por convecção, uma panela no fogão esquenta por condução, e a gente sente o calorzinho do fogão a lenha lá por causa da irradiação, ok? Muito bem, então vamos ver cada uma dessas. A condução é o tipo de propagação do calor que acontece de partícula por partícula, então ela só vai acontecer nos sólidos. Então pensa o seguinte, você tem um objeto ali e ele está tudo na mesma temperatura. Aí você começa a aquecer esse material. Então vai começar a aquecer numa certa região, né? Então se você começa a aquecer nessa região aqui, o que vai acontecer com as partículas que estão aqui? Lembram que quando você aquece, aumenta a temperatura, né? E a temperatura está relacionada com a agitação. Então, quando você aumenta a temperatura nessa região aqui, vai aumentar a energia dessas partículas, elas vão começar a se movimentar mais, ok? Então, essas que estão se movimentando mais, elas vão começar a bater nas vizinhas, e aí vão começar a movimentar as vizinhas também. E assim por diante, a vizinha se aquece, movimenta mais, e aí começa a aquecer a vizinha, e assim por diante, tá? Então, a transmissão de calor por condução, ela acontece partícula por partícula. Elas vão ser partícula por partícula, o material atinge o equilíbrio, até que o material tenha a mesma temperatura, ok? Então, condução é o processo de propagação do calor, na qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Então, a condução só vai acontecer em sólidos. Precisa ter um meio para esse calor se propagar. Certo? Tudo bem até aí? Sim. Ok. Aí, o segundo tipo de transmissão é por convecção. O que é a transmissão por convecção? A transmissão por convecção vai acontecer nos fluidos, tá? Líquidos e gases. Então, vamos imaginar que a gente estiver na sala de aula lá, né? Quem dera. Quando a gente está lá na escola, lá na sala de aula, o ar que está mais próximo das pessoas, porque as pessoas vão estar cedendo calor para o ambiente, certo? Então, o ar que estiver mais próximo das pessoas, ele vai ficar mais aquecido. Quando aumenta a temperatura, a gente vai ver daqui a pouco, né? Como eu falei, daqui a alguns dias sobre dilatação. Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta o volume também. E aí, se aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Lembram da densidade, que é massa sobre volume? Então, se aumenta o volume, a densidade Diminui? diminui. E aí, lembram por que um objeto flutua e outro afunda? Se a densidade é menor do que o líquido onde está, ele vai ficar flutuando, certo? Certo? Certo. Ok. Então, se essa região do ar que está mais próxima das pessoas, fica mais aquecida, aumenta a temperatura, e aí aumenta o volume, diminui a densidade. Então, essa porção de ar que está mais perto da pessoa, ela vai subir. Ela vai subir porque está com uma densidade menor. E aí, a parte de cima, que estava numa temperatura menor, vai descer, ok? E aí, assim por diante. Então, essa camada que desceu, que estava mais frio, ela vai se aquecer,
vai aumentar o volume, diminuir a densidade, sobe de novo. E aí acontece um processo cíclico, né? Por isso que forma aquelas linhas de convecção. Ó, o que acontece? Forma essas correntes de convecção, linhas de convecção. O ar quente sobe e o ar frio desce. Aí, quando o ar frio desce, depois de um tempo, esse ar esquenta e ele sobe de novo. E assim por diante, né? Vai acontecendo isso num processo cíclico. A gente consegue observar isso quando você coloca a água a esquentar. Não sei se vocês já viram que formam umas bolinhas e essas bolinhas sobem e descem, sobem e descem. Se você colocar uns papeizinhos ou uns pedacinhos de papel alumínio, você vai ver ele descendo e subindo, descendo e subindo. Bem legal. Dá para fazer. Tá? Então, a convecção é o processo de transmissão do calor, no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Então, o material inteiro que se move, o ar inteiro que se move, tá? Então, esse ar aqui que estava mais aquecido, ele aumenta o volume, diminui a densidade, sobe. Aí o ar frio desce e assim por diante, tá? Todo o ar que se desloca, ok? Por isso que é melhor colocar o ar-condicionado em cima, né? Por que é melhor colocar o ar-condicionado em cima? Porque o ar mais quente vai estar na parte de cima. Então, tá lá o ar quente em cima, o ar-condicionado esfria, joga o ar frio para baixo e assim vai acontecendo o processo de convecção, ok? E o processo de irradiação é quando não precisa de meio material. Então, quando a gente está na praia, ou quando a gente está num dia frio lá no sol para sentir o calorzinho do sol, a gente consegue sentir o calor, essa energia térmica do sol, porque ele consegue se propagar no vácuo, né? Sem meio material, né? Ele vem. Essa energia ela é transportada na forma de onda eletromagnética, e aí, quando atinge o nosso corpo, os nossos corpos, eles são absorvidos como energia térmica, uma parte dele, né? Ok? Então, condução acontece nos sólidos, convecção, fluidos, líquidos e gases, e irradiação não precisa de meio. Tudo bem? Então, irradiação, processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Por isso que a gente sente o calorzinho do sol, né? E aí tinha uma lista para vocês fazerem sobre esse assunto. Deixa eu achar. Condução. Fizeram, lançaram no SIGA, tudo certo? Sim. Só não sei se tá certo, né, por isso. Sim. Acho que a parte mais importante disso tudo é saber definir o que é calor, o que é temperatura, né? Saber diferenciar calor de temperatura. Deixa eu só apagar aqui que eu já tinha respondido em outra turma. Não lancei chamada ainda, né? Negócio aqui. Hoje é 22, 23, 22. Lista de presença aí, ó.
atividade de transmissão do calor é essa daqui, né? Questão 1. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Júlia coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir porque A. O gelo irá transferir frio para a água. B. A água irá transferir calor para o gelo. C. O gelo irá transferir frio para o ambiente. E D. A água irá transferir calor para o ambiente. Então, qual é a correta? Eu coloquei B. B? Eu também. Ok, então vamos analisar. O que eu falei agora para vocês? O calor sempre se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, não vai ser o gelo que vai esfriar a água, né? Não é o gelo que transfere frio para a água. Transferir frio não existe. O que se transfere é calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, quem que está mais quente entre a água e o gelo? A água. Então, a água vai transferir calor para o gelo, ok? Então, letra A não é certo porque não tem como transferir frio. Na verdade, a água vai esfriar por causa do gelo, mas porque o gelo está numa temperatura diferente, menor, então a água vai ceder calor para o gelo para eles entrarem em equilíbrio térmico. E aí, nesse processo de ceder calor, ela fica mais fria, né? É o que acontece com o nosso corpo também nesses dias mais frios, né? Não é o ambiente que está resfriando o nosso corpo, é o nosso corpo que está perdendo calor para o ambiente, ok? Porque como está muito mais frio fora do que dentro do nosso corpo, a gente vai ficar perdendo esse calor para tentar um equilíbrio térmico, ok? Por isso que a gente sente frio. O C, o gelo irá transferir frio para o ambiente, então não dá para transferir frio, e a água irá transferir calor para o ambiente, a água está a temperatura ambiente, então a água e o ambiente já estão em equilíbrio, então não há transferência de calor nesse caso, certo? Então o item certo é a letra B. Entendido essa questão? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Questão 2. Explique com suas palavras por que é aconselhado que o ar-condicionado... Por que é aconselhado que seja instalado o ar-condicionado em lugares mais altos em um cômodo? Então, por quê? Alguém quer ler o que escreveu ou não? Ou não tem mais? Já apagou tudo? Posso tentar ler, prof? Então vai. Pera lá. Tá. Pois no processo de convecção ocorre a subida do ar quente e a descida do ar frio. Assim, se o ar condicionado estar produzindo um ar frio na parte superior do cômodo, o ar irá ser mais bem aproveitado, ou seja, baixará mais a temperatura. Isso? Isso aí, né? Como o ar mais quente está em cima, então é melhor o ar-condicionado estar em cima, que daí ele já vai resfriar aquele ar quente e jogar para baixo, e aí sobe o ar mais quente, e aí ele resfria aquele ar mais quente, e assim por diante, né? Vai resfriar, né? Resfriar, diminuir a temperatura do ambiente como um todo mais rapidamente dessa forma, ok? Por causa da convecção. Muito bem. Todos entenderam? Sim. Sim. Ok. Questão 3, alguém quer ler? Posso ler, prof. Tá bom. Julgue as afirmações a seguir. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. A Tá, convecção... verdadeiro. Já vamos respondendo daí. Verdadeiro ou falso? Coloquei verdadeiro. Todos concordam? Sim. Sim, né? Sim. Isso aí, radiação não precisa de meio material. Muito bem. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Eu só coloquei falso. Convecção acontece nos fluidos, não nos sólidos. Então, é falso, né? A convecção, ela vai mudar toda aquela massa. E não tem como mudar a massa num sólido. Então, não é isso que acontece nos sólidos. Ok?
3. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Essa eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro, é o que acontece, né? Vai haver troca de calor, transferência de calor, quando tem diferença de temperatura. Então, estão corretas apenas 1 e 3. Item D. Correto? Isso. Sim. Ok. 4. Alguém quer ler? Calor é. É para ler todos ou o que eu Aham. coloquei? Pode ler tudo, daí a gente analisa. A energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. A energia contida em um corpo, um fluido invisível e sem peso que é transmitido de um corpo para o outro. Pode aumentar um pouco para ver? Ah, sim. Tá bom? Aham. A transferência de temperatura de um corpo para o outro. Energia que se transfere espontaneamente do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Tá, então vamos analisar. Calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. É isso que é calor? Sim. Sim. Sim, fácil, né? Isso que é calor. O que é calor? É uma energia que se transfere quando há diferença de temperatura, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vamos ver se o resto não está certo. B, calor é energia contida em um corpo? Não. Não, calor, um corpo não possui calor, tá? Um corpo possui temperatura. Calor só existe enquanto há essa troca, essa diferença de temperatura. C, um fluido invisível e sem peso que é transmitido de um corpo para o outro. What? Nada a ver, né? Falamos sobre fluido invisível, nada a ver isso daqui, né? Então, errado. D, a transferência de temperatura. Transferência de temperatura. Temperatura não se transfere, o que se transfere é calor. E energia que se transfere espontaneamente do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Tá tudo certo, exceto isso daqui, né? Não é do menor para o maior, é do maior para o menor, né? Então, o item correto é o item A mesmo. Ok? 5. Assinale as alternativas a seguir e marque a incorreta. A. A convecção é observada em líquidos e gases. B. Verdadeiro? Calma que eu perdi a minha aqui. Deixa eu achar qual que eu anotei. Falso. Não, é verdadeiro, verdadeiro. Convecção acontece nos fluidos, né? Líquidos e gases. Isso aí. B. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. É isso? Verdadeiro. Verdadeiro. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Verdadeiro. Verdadeiro também, né? Acontece no vácuo que não tem meio material. Isso aí. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Falso. Tá. Condução pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. A condução, lembram, acontece nos sólidos, então acontece só em meios materiais. No vácuo não acontece condução. Então, essa é falsa. E o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença da densidade entre as partes do fluido. É isso que acontece na convecção, né? Partes do fluido se movimentam, então o ar como um todo, o ar quente se movimenta e o ar frio desce, então, por causa da diferença de densidade. Muito bem, então essa é verdadeira também. Ok? Então, o item incorreto é a letra D. Certo? Fácil, tranquilo?
tranquilo, né? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos aos exercícios de... Deixa eu ver, cadê? Termometria. Aqui. Enquanto abre ali, deixa eu perguntar para vocês. Eu sempre faço com as turmas assim, quando está terminando o trimestre, ou antes ou depois de terminar, um pré-conselho interno, assim, entre vocês, entre a turma e o professor, e eu, no caso, né? Com vocês eu fiz isso ou não? Não. Não? Esqueci de vocês. Então. Tá, então vamos fazer. Nossa, esqueceu da gente, prof, que sem coração. Gente, esse ano eu tô quase louca. Que triste, professora. Não, mas antes tarde do que nunca, ainda não terminou, quer dizer, terminou, mas sempre é tempo, né? Qual que é a ideia? A ideia é que vocês falem para mim os problemas da disciplina, entende? O que vocês, ou problemas, ou pontos positivos, o que vocês acham da disciplina que a gente pode fazer, o que eu posso fazer para melhorar o segundo e o terceiro trimestre, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que foi bom, o que não foi, para que a gente possa ir para o segundo melhor. Física me deixa mais louca do que eu já sou. Imagina eu. Tá, então, assim, não se sintam envergonhados, intimidados, nada disso. A ideia é que a gente consiga se entender, tá? Nas minhas turmas eu sempre digo que quando se tem um problema, tentem resolver primeiro com o professor. Então, sempre que acontecer alguma coisa comigo, tentem conversar comigo para ver. Tipo, dei um prazo de 1 dia lá e vocês acharam que foi pouco. Conversem comigo, professor, é muito pouco tempo. Vamos aumentar. Aquela prova de 2 horas lá, eu sei que vocês adoraram, né? Eu amei. Foi bom. Eu repetirei sempre. Mentira. Você vai perder a amizade comigo daí, tá? Mentira. Tá, então, o que vocês têm a dizer? Sobre a disciplina, sobre as avaliações. Física é uma disciplina que me deixa louca. Já não sou muito normal, só pior. Mas a matéria até agora ela foi maleável de entender e os exercícios em si foram bons, principalmente os de notificação científica para reforçar. Ajudaram bastante. Bom. Professora, a gente já te ama porque acho que você é uma das únicas que corrige as coisas com a gente. Muito obrigada. Isso é ótimo. Ai, que bom. Então tá. Continue fazendo isso. Tá bom. Que nas outras a gente tira 4 e é isso aí, tiramos 4. Não sabemos por quê. A gente nem sabe o que a gente tem que ir atrás de aprender de novo ou o quê, porque não tem retorno, a gente não sabe. Sim. Só? Gata chata. Profe, eu gostaria, se fosse possível, que você passasse alguns exercícios que não precisassem entregar, sabe? Tipo, só pra gente praticar mesmo, porque em física eu tenho muita dificuldade e na hora da prova daí eu não sei, tipo, se eu tô indo pelo rumo certo ou se eu errei. Tá. Igual da hidrostática, prof, que você passou aquela lista lá que não era para entregar, que você fez a prova baseada nela, daí foi bem mais fácil pra gente conseguir entender. Facilitou bastante, porque a gente tipo, tinha uma base e você corrigiu aquela, então deu para ver onde que a gente errou. A ideia é essa, né? Quando eu termino o assunto, eu passo uma lista, mesmo que valha algum ponto, mas aí depois eu faço uma avaliação maior, que aí vai valer mais, né? Nesse primeiro trimestre eu consegui fazer só essas 2, né? Mas a ideia é que eu faça mais nos próximos. E eu acho bem importante a correção mesmo, e eu acho importante dar tempo para vocês fazerem exercícios em sala comigo, que daí vocês vão tirando dúvidas, né? Então, quando eu der esses momentos para vocês fazerem exercícios, aproveitem, façam, porque daí vocês têm esse momento para tirar as dúvidas, né? Certo? O que mais? Bom, da minha parte, acho que não tem muito o que falar.
Minhas notas baixas é inteira responsabilidade minha. Mas teve nota baixa, hein? Ah, teve uma só, eu acho. Ah, então, uma coisa que eu queria falar. Eu não sei se não ficou bem claro para vocês que a reavaliação ia ser só refazer as listas, né? Da turma de vocês, se eu não me engano, só 2 me mandaram. Eu não quis fazer. Hã? Eu tinha que fazer, mas eu não quis, porque eu sei que eu ia ir mal. Tá, então vocês entenderam que tinha que fazer, então Sim. Optaram por não. Deixa eu ver, acho que só 2 fizeram. Uhum. Então tá. Ok, então seguimos aquela prova, né? Não sei se eu já falei para vocês. A ideia de fazer aquela prova durante a aula é para que vocês não tivessem tempo de fazer cópias, né? Porque a gente sabe que um faz para o outro faz para um, ou faz tudo junto, e aí a ideia era que cada um tentasse resolver a sua prova. E aí, mesmo assim, por isso que eu dei pouco tempo, né? Para não ter muito tempo de ficar procurando quem fez, quem não fez. Mas mesmo assim, teve cópias, então fazer aquele formato não chega ao objetivo que é não ter cópias. E aí eu sei que foi um processo bem, como é que eu posso falar? Estressante para vocês, né? Então eu não vou fazer mais daquele jeito, tá? Não chegou ao objetivo que eu queria, não chegou ao objetivo de vocês. Prof, foi uma tristeza para conseguir enviar aquilo lá no tempo. Meu Deus do céu. Porque tirar foto, colocar no arquivo, daí mandar, daí não dava tempo de colocar o resultado certo. Eu acho que o problema não era tanto resolver tudo, né? Mas era o processo que tinha que tirar foto e anexar no Siga. Prof, se fosse simplesmente mandar as fotos pelo e-mail, eu tinha conseguido fazer tudo. Mas daí eu olhei pro relógio e pensei, puta que pariu, não vai dar tempo de eu tirar as fotos e colocar no arquivo. E foi o que aconteceu. Se fosse na sala, né, você resolve ali, entrega, acabou, né? Não precisa mais tempo para isso. Não, mas, tipo, as 2 horas, tudo bem, sabe? Eu acho que se você diminuir, professora, você fizer qualquer outra coisa, acho que vai piorar. Porque, tipo... Não, a ideia não é diminuir. Ah, bom, eu achei que você ia querer diminuir, daí eu já ia... Não. O diminuir que eu falei é dar uma prova, assim, no intervalo curto, né, de 2 horas, entendeu? Não foi o dia inteiro para vocês pesquisarem. Não... Entendeu? Nesse sentido, não que eu vou fazer... Tipo, fazer as contas, que nem eu tenho que escrever o problema para daí fazer as contas, porque senão eu não consigo fazer isso. Daí, tirar foto, anexar e coisa e tal, é uma pressão muito, tipo, você tem que terminar isso. Daí, se diminuísse o tempo, ia ser pior. Não, mas a ideia não é... Começa a colocar o negócio lá, vai salvar, o computador trava, a internet começa a travar tudo. Parece que chega na hora de entregar, que é um momento importante, tudo resolve e contra, tudo. Aquela bomba daquele Siga sempre para. Então tá. Então, não deu. Mas eu queria que vocês sentissem essa pressão de prova, assim. Foi legal. Você quase fez eu ir pro hospital, né? Meu coração tava quase parando, mas tudo bem. Prof, você fez eu sentir a pressão de prova por um ano inteiro naquela prova ali. Exatamente. Não, mas logo a gente volta, se Deus quiser, logo a gente volta, e aí vai acabar tudo isso. Olha, professora, tomara que volte mesmo, porque tem professor que só dá esperança pra gente, a gente se ilude e continua a mesma coisa, a gente em casa olhando para as paredes. Veio uma notícia agora, hoje de manhã, que 3 campos vão voltar segunda-feira. Nossa, de 2 já é 3? 3, 3 campos. O professor Alan tinha falado pra gente que era 2. Não, é 3, acho que é Ibirama, Sombrio e Santa Rosa. Não foi dessa vez. Não, e será aí... que vamos ser os próximos? Nós temos chance de daqui umas 2 semanas voltar também. Meu Deus, eu quero rezar todo dia para isso.
Ó, 3 campings. Eu já vou me tremendo todo, igual o dia que eu fui fazer a prova do IF Eu ia pra entrar. perguntar isso pro Nossa professor Alan. Senhora. Luzerna, Santa Rosa e Sombrio. Santa Rosa do Sul e Sombrio. Eu fiquei sabendo que Luzerna tinha bem pouco caso, mas eu fiquei com medo de perguntar para ele e não fosse. Na verdade, agora eles aumentaram, né, aqueles 3 pontos, os pontos para analisar não são mais 3, são 6, se eu não me engano, e aí diminuiu o peso de cada um, e aí estão levando em consideração o número da população vacinada, né, e como a vacinação em Videira tá rápida, né, então a projeção é que nas próximas semanas já tenha lá o percentual necessário para a gente poder voltar. Claro que voltar não vai ser 100%, né? Vai ser provavelmente aquele híbrido, uma semana metade, outra semana metade, provavelmente vai ser isso. Acho que a gente vai discutir isso. Eles estão levando em consideração, a vacinação dos outros municípios e tal? Que, aqui em Rio das Antas, a vacinação, tá indo bem, não tem mais nenhum caso. Eles levam em consideração isso? Eu acho que não, acho que é só Videira. Até vou ver, mas eu acho que é só a cidade do campus. Mas então, aquele comitê de crise que criaram estava me explicando errado. Eu acho que eles devem... ou talvez eu não saiba, Isadora, não sei. Acho que eles devem levar em consideração as 3 cidades que mais frequentam o campus. Eu acho que considera a região, porque está separado, os indicadores estão separados por região. Então, aqui nós estamos, onde é que está? Alto Vale do Rio do Peixe, que aí entra Videira e Fraiburgo. Então, provavelmente, quando Videira voltar, Fraiburgo volta também, porque está dentro da mesma região. Acho que eles analisam a região toda. Profe, só uma curiosidade fora a parte, em qual faixa etária que já estão vacinando em Videira? Não sei. 34 anos, eu acho. Não, calma lá, deixa eu ver. Já baixou mais? Eu acho que eu vi 34. Hoje, acho que é 34, 34, isso aí. E qual a probabilidade de nós, alunos, também receber a vacina? Não sei. A probabilidade de 12 a 17 anos vai ser entre setembro e outubro. Que daí, um mês antes, eles vão vacinar todos os que têm ou vão completar 18. Agosto. Isa, você vai se vacinar? Graças a Deus, eu vou me vacinar. Que bom, que bom. Mas setembro tá logo ali. Meu Deus, já estamos em agosto, quase. Semana que vem já é agosto. E aí, férias. Nossa, que animação do pessoal, porque vai ter férias. É que nem tem mais férias, é só uma continuação mesmo. É só vontade de sentar e chorar mesmo. Minhas férias, eu quero ir para algum lugar que eu não precise fazer nada. Quero agir que nem uma vagabunda, não fazer nada. Eu tenho estágio, então eu não vou poder fazer isso. Pelo menos você vai ter um tempo só para o estágio, sem se preocupar com atividade, com nada. Mas é que daí quem tem que estudar pro Enem vai ter que estudar pro Enem, né? Eu daí, aposto que tem professor que vai dar trabalho. Química. Tem, provavelmente. Então tá, fechou? Fechou. Deixa eu abrir aqui a lista. E aí vamos compartilhar. E aí eu vou dar um tempo aí para vocês resolverem, tá? Ih, cadê? Tô perdida aqui. Te prometo que presencial eu falo menos, prof. Tem problema. Que a professora tem que entender que a gente conversa com no máximo 5 pessoas por dia, né? Então... Mas é bom, é melhor do que ficar falando o tempo inteiro. A prof e o gatinho? Mas é chata. Chata essa gata, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar isso daqui, que aí fica melhor.
lá, questão 1, estão vendo? Vou aumentar um pouquinho. Não, é isso. Sim, aham. Ai, já que vocês são de agro, deixa eu contar uma pérola da minha filha. Ontem ela veio. Ontem ela veio, mãe. Vamos fazendo os exercícios, tá? Mãe, aquele porco cerveja é muito brabo. Deu, mas que porco cerveja? Aquele porco cerveja lá, o grandão. Deu, o cachaço? Ela, não sei se é cachaça, se é cerveja. Ah, meu Deus! Não sei se é cachaça. Gostei do apelido. E agora o nome do porco vai ser cerveja. Ai, figura. Que um pouco tá chamando de porco-pinga. Porco cerveja. Vamos lá, então, fazendo os exercícios. Eu vou fechar minha câmera aqui, mas eu tô aqui, prof, tá? você vai colocar os slides da aula no Siga? Sim, os slides, a gravação, os exercícios, tudo. Tá Não garanto hoje, né? Porque eu tô com meus diários tudo atrasado. Essa semana eu tive... Meu Deus, fecha aqui. Essa semana eu tive conselho a semana inteira, né? Da Eletro e mais os das minhas turmas. E aí tá tudo atrasado desde a semana passada, os meus diários. Mas assim que eu conseguir, eu vou colocar tudo lá, tá? Os slides. Ok, Matheus, tchau. Os slides e a gravação e essa lista ali de termometria também. E aí eu vou colocar ela como uma tarefa para entregar em uma semana, tá bom? Eu vou deixar 2 até a nossa próxima aula síncrona. Deixa Melhor, duas, prof, meu porque amor. semana que vem nós estamos meio cheios. Tá. E aí, na próxima aula, daí a gente corrige essa lista ali. Então, tá. Vou colocar lá no Siga também como tarefa. Ok? Qualquer dúvida, me chamem aí. Vão fazendo os exercícios, aproveitem esse momento, né? Como eu falei, para tentar fazer os exercícios, ver se vocês entenderam mesmo o assunto, né? Agora todo mundo vai embora porque eu passei exercício, eu vou dar mais matéria, então. Se for por isso, eu fico até às 7 da noite aqui com você. Não precisa. Então, já teve 2, 3 baixas na turma, né? Só nesse ano. Ana Luísa saiu. A Júlia, a Nathalie. E a Nathalie, aham. E fora do primeiro ano para o segundo, deve ter saído uma cambada também, né? Por Sério? enquanto, né, professora? Por enquanto, até não sair mais gente. Pois é. A próxima não for eu, tá tudo certo. Não, gente, não desistam. Não Se eu sair do IFC, a prof. Cíntia fica super chateada. Tenho certeza, ela que vai mais vai se sentir minha falta. Vou. Eu acho que já saíram 8 entre ano passado e esse. Bah. Tipo, contando com os que reprovaram, fica 8, sabe? Aham. Mas é bastante gente. É. Reprovou bastante ano passado? Reprovou 5. 6. E teve os que saíram antes de reprovar. É. Tem isso também.
A turma de vocês não tá muito grande, né? Geralmente as turmas da agro são maiores. Tipo, de 40. Mas acho que a de vocês tá em A gente quanto? tem Tá uns 30, eu acho, mesmo. A gente tá em 28. 28. Capaz. Mas a nossa turma já não era muito grande no começo. Mas tinha 38, se não me engano. Eu também acho que a gente era uns Nossa turma era 38, 37. Eu acho que saiu 10. 35. Tipo, entre reprovar e sair foram 10. Já não tinha mais de 40? Não, Não, mais de a 40 gente não. iniciou com. Na verdade, a gente iniciou com 40. Só que daí teve 2 alunos que eles não iam. Só que eles também não foram desfazer a matrícula, sabe? Aham. Aí a gente tava, tipo, indo presencialmente em 38. Sim, que tinha na Na chamada iam. Hã? Só que daí tinha 2 a mais na chamada que não iam. Aham. Agora o Siga pediu um questionário aqui antes de entrar.
Fizeram questão 1, 2, 3? Posso passar para 4? Prof, você já postou no Siga essa lista? Não, ainda não. Tem como você postar? Sim, já vou pôr lá. Uhum. Já está lá no Siga a lista, lá no conteúdo programático, e eu vou colocar como tarefa também.
Você criou uma tarefa, prof? Ou só colocou essa atividade lá? Criei tarefa. Ela tá no conteúdo programático lá também, mas também tá em tarefa. Vocês recebem e-mail quando vai em tarefa? Que não tinha aparecido pra mim, aí agora eu recarreguei e apareceu. Ah, tá. Mas eu vou editar aqui que eu coloquei. Eu tinha colocado até o dia 6, que é numa sexta, mas aí eu quero corrigir com vocês, então não vai dar para ser. Tem que ser até o dia. Tem que ser até o dia 4, porque daí na quinta eu corrijo, tá bom? Vou colocar até na quarta, e aí na quinta eu corrijo com vocês. Feito, tá lá. E aí, assim que eu conseguir, eu coloco a aula de sábado e essa aula também. Demora esse processo, né? Porque tem que baixar o vídeo no computador, aí subir no YouTube, aí lançar para o Siga, meu Deus. Demora esses processos. Nenhuma dúvida das questões? Conseguiram fazer já a primeira, a segunda? Eu já empaquei logo na primeira, de cara. Mas então pergunte. Ah, mas daí eu só pulei e fui para 2. Tá. Sábado eu falei para vocês de variação, né? Sobre variação, como que a gente faz quando pede variação e não temperatura. Acho que eu falei, né? Eu não lembro. Pra mim que você não falou, né? Mas pode ter falado. Eu também não lembro. E eu também não lembro. Ah, meu Deus. Para mim, eu mesmo, prof, eu não lembro. Para mim, eu tinha falado, mas pode ter sido na outra turma, então. Que quando pede a temperatura, né, de Celsius para Kelvin, a gente usa aquela relação ali que a gente viu. Mas quando é variação, é diferente. Eu acho que você não falou. Não é mais a mesma equação, é a outra equação, né? Será que eu não falei? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, porque aí vocês vão precisar isso na questão 8. Então, deixa eu colocar ali no quadro e aí eu vou ligar ali do celular para eu mostrar ali do quadro, tá? Só um pouquinho.
Eu falando com o microfone fechado. Que legal. Deixa eu diminuir aqui. Me escutam bem? Sim. Tá dando só um pouquinho de eco, mas não atrapalha em nada. Tá, então, quando o problema pede variação... Por que tá dando eco? Isso aqui tem que estar desligado. Aqui. Tá. Quando o problema pede variação, a relação entre Celsius e Fahrenheit e Kelvin, ela é um pouco diferente, tá? Então, eu vou fazer aqui as três relações, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui começa do... Profe? Oi? Você tá mostrando alguma coisa? Tá. Tem que fixar ela. Tem um que ela tá apresentando, o outro ela tá falando, e no outro ela tá escrevendo no quadro. Minha nossa! Tem que fixar o que ela tá escrevendo no quadro. Tá, Não eu lembrava disso. vou parar a apresentação, então, se fica melhor. E aí, coloquem esse que tá com a câmera, ó. Foi. Como fixo. Daí, eu vou mostrar o quadro lá, tá bom? Então, aqui nós temos a escala Celsius. Começa do 0 até o 100. A escala Fahrenheit, que começa do 32 ao 212. E a escala Kelvin, que é de 273 a 373. E aí, como que a gente constrói a relação entre as três escalas? A gente pega uma temperatura qualquer aqui no meio, certo? Em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí, a gente analisa essa distância sobre essa e assim por diante. Quando o problema pede variação, você não vai pegar um ponto no meio, você vai pegar um intervalo aqui no meio, ok? Então, ao invés de você pegar o ponto inicial e final aqui, você vai pegar esse intervalo aqui, variação em Celsius, certo? Então, essa variação em Celsius sobre essa distância aqui vai ser igual a uma variação em Fahrenheit sobre essa distância total aqui. E a mesma coisa para Kelvin, vai ser uma variação em Kelvin sobre essa distância aqui, tá? E aí a gente constrói essa relação baseado no intervalo, na diferença aqui, tá? Então, vai ser essa distância aqui, que é ΔC, ou seja, variação em Celsius, sobre a distância maior, que é 100 menos 0, igual essa distância aqui, que no caso já é a variação em Fahrenheit, então eu não preciso diminuir, tá? Essa é a diferença, eu pego esse intervalo e não o inicial menos o final, como a gente fez antes, sobre essa distância aqui, que vai dar 180, igual esse intervalo aqui, essa variação, dividido pelo maior, que vai dar 100. Aí a gente divide tudo por 20 de novo, para simplificar. Estão acompanhando? E aí, então, quando a gente fala em variação de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, vai ficar variação em Celsius sobre 5 igual a variação em Fahrenheit sobre 9 igual a variação em Kelvin sobre 5, tá? Então, se o problema pede variação, daí vocês usam essa relação aqui, essas relações aqui. Se é temperatura, é aquilo que a gente tinha construído anteriormente, ok? Na questão 8, se eu não me engano, vocês vão precisar disso daqui. Conseguiram acompanhar? Foi muito rápido, entenderam? Deu para entender. Ok. Querem que eu mostre tudo? Eita, que feio, né? Cala a boca, abençoada. Ok? Posso sair daqui, então? Ou querem copiar? Acho que pode sair, prof. Beleza.
Então tá, gente, até a próxima aula. Se tiverem dúvida, me mandem um e-mail, a gente marca um horário. Ou se quiserem comparecer no atendimento, só mandar uma mensagem lá, um e-mail, a gente marca, tranquilo? Tranquilo? Então tá. Tchau. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, professora. Tchau. Tchau, prof. Até semana que vem na outra. Até daqui 15 dias. Tchau.